falar hoje sobre os ambientalistas e os behavioristas ou comportamentalistas. Vamos falar da crítica de Erich Fromm ao comportamentalismo. Se no último vídeo vimos o instintivismo que nos trata como animais presos ao DNA, hoje nós vamos ver o extremo oposto. No comportamentalismo, o ser humano ele é visto como uma tábula rasa, né, que pode ser moldado ao gosto do programador. Mas Erich Fromm faz uma crítica feroz a essa ideia, especialmente a ideia de Skinner. Mas por quê? Porque se nós acreditássemos que somos apenas um conjunto de estímulos e respostas, nós anularíamos a nossa liberdade, a nossa ética, o sentido da vida, ou qualquer coisa que seja uma paixão, qualquer coisa que venha das emoções. Por outro lado, vamos entender que essas ideias, estímulos e resposta é central para tudo que a gente vê na economia, no marketing, nas organizações de trabalho, e que fomenta um tipo de viés onde a gente fica pensando sobre aquilo que poderia ser, né? Então isso é uma forma de manipulação que a gente vê a partir das ideias da economia, do marketing e das organizações de trabalho. Todas essas ideias são um conjunto que formam um núcleo, que dão base à ideia universal de meritocracia, ou seja, a ideia da força de vontade, em que quanto mais eu me esforço, mais eu ganho e mais mérito eu tenho, e eu mais me esforço, e assim sucessivamente a gente entra na roda e passa a entender a vida e entender o mundo a partir da meritocracia, em que a força de vontade pura e simplesmente faria com que as pessoas galgassem postos de trabalho, que melhorassem a sua vida financeira, que teriam assim mobilidade social. Mas as coisas não são bem assim, né? E entender essas ideias que estão na base da nossa sociedade hoje, né, é entender um pouco daquilo que é o comportamentalismo, né? Porque o comportamentalismo ele tem início com John Watson, com seus experimentos que queriam provar que daria para a gente controlar uma pessoa, fazer com que ela se tornasse aquilo que o experimentador imaginasse, né? Mas que tem a sua popularidade no comportamentalismo radical de Skinner, né? O comportamentalismo radical é desnecessário olhar para o que tem por trás do comportamento. A gente apenas modifica o comportamento e o resto vai se modificar por si só, né? Não precisaríamos olhar para o ser humano como ele pensa, como ele sente, não precisaríamos observar o que ele faz, ou como qual é a motivação interna que tem para exercer tal comportamento, né? Então, assim, se eu desse um prêmio, né, e isso nos remete ao cashback, por exemplo, né, esse comportamento ele se modificaria e você repetiria tal comportamento de acordo com a recompensa, né? E o cashback a gente vê que ele funciona, mas até quando ele funciona? Até as pessoas descobrirem que aquilo ali é mais uma manipulação do que realmente um retorno financeiro. E aí alguém poderia dizer, então, mas aí quando descobre, tira o reforço, aí o reforço é negativo e aí a pessoa para de usar o cashback. Não é bem assim, porque existe uma campanha de marketing muito grande em volta do cashback, e essa campanha de marketing movimenta monções e significantes dentro da pessoa, e significados que a pessoa vai elaborar o pensamento a partir desses sinais, desses signos, né, que vão fazer com que essa pessoa deseje ter esse cashback, né, e não a partir de um simples comportamento de ganho e de perda, né? Então, o conto do vigário seria mais ou menos algo muito próximo à ideia, né?
Então eu induzo a pessoa a ganhar alguma coisa, a pessoa vai ter a recompensa e aí ela me dá o dinheiro, e o conto do vigário seria assim. Né? Mas até quando o conto do vigário funciona? Né? Por outro lado, se a gente olhasse as cadeias, né? Se a gente olhasse os castigos, sabendo que vai ser punido, será que você vai será que você vai fazer vai fazer determinada ação, vai se comportar de determinada maneira? Né? Será que só saber que eu vou ser punido é possível que isso faça com que eu não me comporte de uma forma ou de outra? Né? Segundo o comportamentalismo, sim. Né? Então, essa ideia, né, que vem do comportamentalismo se chama condicionamento operante. E esse condicionamento operante nos diz que se tiver um reforço, eu aumento o meu comportamento. Se retirar o reforço, eu diminuo o comportamento e assim por diante. Essa visão de mundo pretende que tenhamos um distanciamento entre as nossas paixões e um comportamento, porque o comportamento ele se vale pelo objeto, que é o estímulo, ou seja qual for o estímulo. Né? Então Skinner acredita que poderíamos criar uma sociedade perfeita através de uma engenharia comportamental. A partir de Erich Fromm, né, poderíamos fazer uma pergunta, né? Quem é que escolhe o que seria essa sociedade perfeita? O que seria o perfeito? E a gente cai nos soft skills, né? Em que habilidades socioemocionais, competências socioemocionais são exigidas de pessoas que poderiam ser pessoas altamente eficientes, mas sem essas habilidades socioemocionais, elas seriam pessoas que não conseguiriam subir na escala de trabalho e não teriam mobilidade dentro de uma empresa. Mas quem que escolhe quais são esses comportamentos? Quem que escolhe quais são essas habilidades socioemocionais? Né? Então, essa engenharia do comportamental, do perfeito, a gente deveria discutir. Né? Porque se todos se comportassem da mesma forma, será que todos galgariam, todos teriam a mobilidade que a meritocracia nos apresenta como pela lei do esforço? Né? Talvez não, mas isso a gente não pode dizer, o que a gente pode ver é apenas o comportamento a partir dessa ideia. A crítica de Fromm vai em uma direção da mecanização do humano, ou a mecanização do sujeito. O humano sem interioridade, né? Ele é um humano do comportamento visível, ele é um humano daquilo que eu posso ver no comportamento. Né? Fromm vai argumentar que o comportamento seria cego para o caráter, né? Ou o experimentador seria cego para o caráter. Né? E nessa medida a gente vai ver apenas o comportamento. Para Skinner, uma pessoa que mata e uma pessoa que salva fazem o mesmo, elas têm um estímulo e respondem a esse estímulo. Né? Então seria uma ação de matar e a outra ação de salvar, mas as duas estão estimuladas, né, pelo ambiente. Né? Então elas não têm uma intencionalidade, elas teriam apenas uma resposta. Né? Mas a abordagem sociobiológica não vê assim, não lê assim. E isso para pensar a agressão é algo muito importante para nós que gostaríamos de fazer uma leitura social a partir de uma psicanálise, que ela é uma psicanálise que se orientou para o social e que faz a leitura do social mesmo na clínica. Né? O que importa não é apenas o comportamento externo, né? Mas a motivação interna, ou seja, aquilo que compõe o caráter. Né? Então, numa resposta, a gente vai ter várias organizações de caráter ali, né, com uma dominância que vai fazer com que eu me movimente daquela forma. Então, a coisificação do humano, né,
quando a gente trata o humano como se ele fosse um autômato, que busca o prazer e evita a dor, como dizia o Watson, né? Como no caso do pequeno Albert, nos experimentos de Watson, né? Nos transformaria em meras coisas, né? Em meras mercadorias, em robôs, né? Num autômato, né? Que não tem nada dentro, mas que se movimenta a partir de mecanismos que produzem um comportamento, né? Então, se a gente pode ser programado, né, a gente pode também ser usado, né? E a técnica aplicada à alma para transformar em uma engrenagem dócil de um sistema produtivo pode usar desses mecanismos para que as pessoas possam docilmente se tornar produtiva, sem refletir, sem adoecer, sem ter nenhum tipo de relação com aquele ambiente que pode ser opressor, no ambiente que pode ser exaustivo. E não vai ter uma função. O que vai funcionar para a gente fazer a leitura é que se essa pessoa está sendo produtiva. Se ela está sendo produtiva, o comportamento está ok, então a gente tem um resultado ótimo, né? Então, para o comportamentalismo, a leitura do caráter como resistência é totalmente dispensável, né? Então, o adoecimento por burnout é só a apresentação ali daquele comportamento, né? Só a apresentação daquele comportamento. Se a pessoa está trabalhando muito, se ela está exercendo muito aquele trabalho, se ela está sendo altamente produtiva para aquela empresa, o que importa é que ela está sendo altamente produtiva. O sofrimento não vai importar muito, né? Então, o que importa mesmo é o estímulo e a resposta. O estímulo é o salário, a resposta é a produção. O sofrimento interno da pessoa não conta, e aí a meritocracia é que conta. Se esforce, faça tudo que tem no roteiro da empresa, o guia de ética da empresa, que você será recompensado, né? E a recompensa baseada no núcleo da meritocracia. Fromm vai mostrar que o ser humano pode dizer não a um prêmio, né? Ou enfrentar a dor por não dizer não, né? Então isso acontece porque temos caráter, né? E o adoecimento pelo excesso de produtividade seria o resultado, né? É o resultado. Se eu olhar só para o comportamento e a pessoa não se atrasa, consegue cumprir as metas, ela chega no horário, sai no horário e está fazendo tudo corretamente, a gente não vai observar o adoecimento, né? A gente vai observar apenas o comportamento, né? Então esse é o ponto, né? O caráter é o que daria a estabilidade para o sujeito, mas o caráter é colocado de lado. O que vale mesmo é o comportamento que a pessoa apresenta. Se ela apresenta um comportamento ótimo no trabalho, é porque ela está feliz, né? Porque ela recebe no final do mês e pronto, né? Então, tratar apenas o comportamento seria tratar o sintoma, né? O sintoma que poderíamos dizer que essa pessoa vive numa sociedade altamente industrializada, que o dinheiro é a troca de tempo e de energia pelos materiais que a gente precisa, sem a gente levar em consideração o caráter, a estrutura. Não levar em consideração a história da pessoa, né? E nem aquilo que dá sentido àquela pessoa, né? Não levar em consideração as paixões, né? Então, nesse caso, né, o problema retornaria porque a orientação devida, necrofilia ou biofilia, continua ali, né? Continua ali. E a gente vai reagir de alguma forma a esse ambiente, mas isso não é levado em consideração. O condicionamento, como uma proposta de leitura do humano, se limita ao treinamento, a estratégias de marketing e à economia comportamental.
né? Se o instintivismo nos vê como perigosos por ser animal, o comportamentalismo nos vê como programável ou autômatos, né? Fromm propõe um outro olhar, como sujeitos responsáveis, não escravos do DNA, nem escravos do marketing ou do ambiente social. Então isso nos leva a pensar que a destrutividade humana, a agressão, elas não são um comportamento que tenha um dispositivo ambiental apenas. Ela é uma relação entre o sujeito que se constitui de uma forma que a forma dele responder ao mundo é a partir da destrutividade. E para entender um pouco mais disso, no próximo vídeo nós vamos falar das experiências do behaviorismo e agressão, né? Uma espécie de gaiola humana lá, e vamos olhar o humano sobre o aspecto comportamentalista e a partir de um microscópio, num laboratório criado para esses estudos. Um abraço.